Oi, gente, tudo bem? Intitulei a reflexão de hoje de alma salva e saciada. Vou repetir: alma salva e saciada. Algum tempo atrás, uns anos atrás aí, eu já tinha colocado esta reflexão, eu já tinha gravado, era uma reflexão gravada, né? E eu hoje vou outra vez passar ela, porque foi muito lá atrás que eu fiz essa gravação. Aí eu desejei no coração de estar passando esta reflexão, porque, como eu sempre falo, as reflexões, elas são muito direta aos nossos corações. E há um grande prazer meu em compartilhar um pouco do que o Senhor passa no meu coração para o coração dos meus inscritos, dos meus amigos, tá? Dos meus irmãos, enfim, de todos aqueles que chegam no meu canal, que abrem meu vídeo, quando o YouTube oferece na sua página aí, tá? E você é o mais abençoado por estar ouvindo e vendo esta reflexão ou comentário que eu posto aqui no meu canal. Aí essa de hoje eu intitulei como alma salva e saciada. Aí eu me baseei em Jeremias capítulo 31, versículo 25, que diz assim: pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Vou repetir o que Jeremias fala: pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Isso é uma promessa do Senhor para você e para mim. Isso é uma promessa do Senhor para nós, né? Que Ele vai saciar a alma cansada, a alma que está debilitada, a alma que está sem motivação, tá? Para poder continuar. Literalmente, Jesus, o Espírito Santo, toma você pela mão, pelas suas mãos, te levanta. Porque uma pessoa, quando cansada, ela fica prostrada, né? Digamos, ela fica ou sentada ou caída, tá? Ou deitada, digamos assim. E muitas situações faz a pessoa ficar cansada. A alma cansada, ela meio que chuta o balde, meio que joga a toalha, né? Achando que não tem mais solução para as suas questões. E também fartarei toda a alma desfalecida, diz o Senhor. Fartarei toda a alma desfalecida. Então, toda alma que digamos que esse desfalecido é desfavorecida, né? Que o desfalecido é como se tivesse também na mesma questão do cansaço, porém está como morta, está como destruído, uma alma que está praticamente destruída, não tem mais condição. Então ele diz que ele fartará, ele vai fartar, tá? Vai dar combustível, digamos assim, ele vai dar uma injeção em quem está desfalecido, e ele vai fazer revigorar essa alma novamente, essa alma que perdeu os sonhos, perdeu os desejos, perdeu tudo. Ele vai novamente fazer com que essa alma entenda
que ela tem valor, que esta alma é importante sim para Deus. E não é o corpo que é mais importante, e sim a sua alma. O seu espírito é muito mais importante. Quando você enxergar que ela estiver saciada, que ela estiver farta, uma alma saciada e farta é uma alma confortável, é uma alma que está em paz, é uma alma que está pronta para seguir. Seguir em frente, tanto aqui na vida terrena, como também na eternidade. Porque quando você tem sua alma saciada, sua alma está em paz, sua alma está salva, com certeza você aguarda sempre o melhor de Deus para a sua vida. As surpresas que o Senhor nosso Deus tem para oferecer para você, né? A gente, quando tem a nossa alma salva, a gente tem nossa alma assegurada. Nós começamos a ver que muito mais interessante do que qualquer coisa é a nossa alma sadia, é a nossa alma com Cristo. Aí, nesta reflexão, diz que o menino, quando foi criança, ele foi vítima de uma paralisia, né? E ficou com o corpo rígido e com erro de formação nos ossos, que deixou ele arqueado. Ele ficou deformado, digamos assim, paralítico, né? Sem condição. Ele andava, porém ele andava todo arqueado, né? Ele não era como uma pessoa comum, normal, andando. Ele andava todo arqueado, ele andava assim, praticamente olhando para baixo. E aí ficou provado pela medicina que mais tarde essa doença dele, no caso, afetaria a mente dele à medida que ele fosse atingindo a idade adulta. E enquanto isso, ele ia ganhando idade e crescendo, né, no caso, e cometendo todos os tipos de pecado, cometia tudo quanto é tipo de erro, de iniquidade, tá, que o homem conhece. Quando ele quebrou o mandamento, não matarás, escute, ele matou uma pessoa. Quando ele quebrou este mandamento, ele foi mandado para uma prisão perpétua. E aí, lá na prisão, a vida era absurdamente terrível. Quem nunca foi preso não sabe como é que é a vida dentro de uma prisão, dentro de um presídio. Principalmente para ele, que a prisão era perpétua, é para sempre. E lá na prisão era algo terrível. Os dias passavam sem que ele percebesse que os dias estavam passando. E este jovem constatou que a vida na prisão não era suficiente para mudar a sua vida. Depois de estar nesta prisão, cerca de 3 anos mais ou menos, começou a ir a uma capela que tinha dentro do presídio. A penitenciária tinha uma capela onde as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor. E aí ele começou a frequentar a essa capela, né, para ver se o Deus, que é o modo de ver dele no caso, o havia punido uma vida inteira, uma vida toda. Ele achava no seu coração, ele foi a essa capela porque ele pretendia ver se esse Deus que tinha punido ele, ele culpava a Deus tanto pela paralisia, pelos problemas que ele adquiriu no corpo, como também
pelos pecados que ele veio a cometer. Os pecados que ele veio a cometer, ele acreditava depois de preso, que foi justamente pela deficiência física, por um Deus que o puniu, digamos assim. Ele achava que tudo aquilo era uma punição. Então ele foi à capela com essa intenção, para esse Deus que tinha punido ele a vida inteira, tinha condição de perdoá-lo dos pecados. Tinha condição de perdoar ele de todos os pecados que ele havia cometido. Bem, aí no final do sermão de um domingo, que era de costume os presidiários se reunir, no caso, naquela capela, no final do sermão, quando todos faziam as suas orações, ele pôde ver Jesus estendendo as mãos em direção a ele, para o lugar onde justamente ele estava sentado. Ele, da onde estava sentado, lá no último banco, ele visualizou Jesus, isso no coração dele, na mente dele. Ele visualizou Jesus estendendo as mãos para ele, para o lugar justamente para onde ele estava. E olhando para Jesus, ele soube então que ele havia sido perdoado, porque as palavras que eram faladas dentro daquela capela era direcionada ao coração dele. E ele se sentiu perdoado, se sentiu agraciado pelo Espírito Santo de Deus. E mais, este homem sabia que o corpo ainda estava paralítico, porém sua mente agora era reta e totalmente mudada. O homem continuou na prisão, escute, ele continuou na prisão, mas sua alma era um espírito móvel. Se por um lado o seu corpo era paralítico, era arqueado, a sua alma era móvel. Ela podia se mover, livre para andar retamente com o Salvador Jesus Cristo. Gente, é a mente que precisa de mudança. Este homem continuou com o corpo paralítico, continuou com a deficiência, mas a alma não era mais deficiente. Ele recebeu Jesus como Senhor. Quantas pessoas neste mundo hoje, apesar de frequentar uma religião, têm não só o corpo arqueado, às vezes nem tem o corpo paralítico, é o contrário. É a mente que é paralítica, é a alma que é paralítica, é o espírito que é paralítico, é imóvel, não consegue fazer nada pelo Senhor, não consegue fazer nada para abençoar a causa do Senhor aqui na terra. Eu sempre digo que nós viemos aqui na terra para um propósito. Quando este propósito não é executado, não tem porquê. E eu estou falando isso porque, com certeza, nesse mundão de nosso Pai, tem muitas pessoas que são atrofiados, têm a mente sem ser trabalhada. Ele pode ser até salvo, mas ele não é farto. Ele é salvo, ele tem a alma salva, mas não é farto. Ela tem a alma salva, mas ela não é farto. Ela não tem fartura. Sabe o que significa ser farto? É você ter em depósito para dar para alguém. A verdade é que este homem certamente testemunhou dentro desse presídio, mesmo que com a prisão perpétua, nada pode tirar deste homem
a liberdade que agora ele tinha de se mover com o seu espírito, com a sua alma. Sua alma era presa, sua alma era desfalecida e era cansada. E de maneira que o tempo ia passando, a alma mais cansada ficava e mais desfalecida ela ficava. O dia que ele viu o Senhor estender as mãos para ele se conscientizou de que da agora para diante a alma dele era mudada. O que nós precisamos é mudar a nossa alma, é mudar algumas maneiras, é mudar alguns hábitos que não condiz com o nosso Senhor. Nós precisamos de ter esta convicção de que esse preso teve. Se antes ele pensava que foi Deus que tinha feito tudo isso com ele e que depois ele levou uma vida desregrada, culpando as situações que ele viveu, agora era diferente. Ele parou de pensar dessa forma. Quando ele viu Jesus estendendo as mãos para ele, ele agora sabia em seu coração, foi testificado em seu coração que ele havia sido perdoado. Ele podia até ficar dentro da prisão, ele podia continuar com o problema que ele tinha, mas esses problemas não seria capaz mais de mobilizar, de travar a alma dele, porque agora o Deus da nossa vida tinha salvado este homem, tinha liberado. Quantas pessoas ainda são escravizadas, já conheceram, já são até conscientes de que são livres, mas não tomou posse dessa liberdade. Existem aqueles escravos, saibam vocês, existem aqueles escravos que eles são livres, mas eles não tomaram posse ainda da liberdade. Eu peço muito ao Senhor que você não seja esse tipo de escravo, tá? Que ainda já é livre, já foi alforriado, já foi lavado no sangue de Jesus, o Senhor já estendeu as mãos para você, Ele já te levantou desse desfalecimento, te tirou desse cansaço e te levou para o trono dele, né? Te colocou com vigor, né? Para que sua alma agora tivesse movimento e movimentasse espiritualmente para mostrar para os outros que você é filho de Deus e não ficar prostrado, desfalecido, acreditando que esse estado de estagnação, de falta de mobilidade que existe na sua alma é comum, não é comum. Quem precisa de mudança é a nossa alma. Nós podemos fazer tudo para o nosso corpo, podemos montar tudo quanto é tipo de estratégia, digamos assim, para a beleza do nosso corpo. Isso não é ruim, isso é bom, mas algo muito mais impressionante, mais interessante, mais surpreendente para nós é a gente nos surpreender com mudanças internas. Mudanças estas, que tem pessoas que ainda não se conscientizou que precisa desse tipo de mudança. Então, vou repetir o texto de Jeremias que diz: pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Isso é uma promessa do Senhor, Ele faz se você permitir. Dê lugar, olhe para Jesus. Há condição ainda, há solução ainda para qualquer problema que você imagina a nível psicológico na sua vida ou da sua alma, digamos, psicológico, né? Problemas esses na mente, que você ainda não se sente insatisfeito com a vida que você tem levado diante do Pai. Digo a vocês, eu me acho muito insatisfeito ainda. Eu acho que eu preciso
de mudar mais ainda. Eu não estou completo ainda. Existem pessoas que falam assim: eu já recebi Jesus no meu coração, eu já sou uma pessoa completa. Não, eu estou completando ainda. Tudo aquilo, eu estou esperando que o Espírito Santo, quer dizer, complete a minha alma, complete a minha vida, para que eu seja perfeito, tá? Para que o dia de Cristo na minha vida seja o dia perfeito, que eu esteja perfeitamente segundo a vontade de Deus. Que Deus possa saciar a sua alma, que Deus possa te levantar desse cansaço, que Deus possa te tirar desse desfalecimento, tá? Mas permita que Ele faça isso. Faça como prisioneiro, tá? Primeiro você coloca no seu coração e olhe para frente e veja que o Senhor está com as mãos estendidas para você. Que Deus nos abençoe.